Galera, como muita gente aí gosta desses vídeos que eu faço sobre fachadas, as dicas de render que eu vou dar agora vai ser para você preparar as suas cenas aí de fachadas diurnas e noturnas. Então, se você viu o vídeo passado aí, eu dei algumas dicas para montar o seu portfólio de render com imagens internas aí. E trouxe também algumas imagens aí de área de lazer com piscina. Aqui nesse vídeo agora eu preparei algumas cenas de fachadas e eu vou te dar algumas dicas aí de ângulos de fachadas para você preparar o seu render aí, porque fachada é uma das cenas que os clientes mais pedem aí. Aqui a gente consegue ver, ó, que cenas noturnas a gente tem essa cor mais azul, né? Esse azul mais escuro, e ele tem que fazer contraste aí com a luz laranja. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Então, ó, essa cena aqui a gente percebe aqui que tá bem reta, tá? Ela tá reta aqui, a gente consegue ver as linhas paralelas, né? E também a linha da rua aqui também tá paralela com a linha da imagem. Então essa cena mais de frente, numa altura assim que não seja de cima para baixo, tá? A pessoa aqui ela tá olhando de forma reta, ou então tem cenas aqui que eu também vou mostrar em que a pessoa acaba olhando de baixo para cima para dar um volume maior, né? Porque essa câmera de baixo para cima, ela dá um volume maior na sua fachada, deixa a fachada mais imponente, né? Então esse modelo aqui, ó, nesse caso é uma cena mais horizontal, né? Aqui a gente percebe que o entorno tá bem preenchido aqui com árvores e a gente tem essa fachada reta aqui, né? Aqui eu trouxe a imagem cortada, porque no caso, se você quiser postar ali naquele formato de carrossel do Instagram, você consegue aí dividir a imagem no meio. E aí, na primeira imagem você posta uma metade e na segunda você posta a outra metade. Aí a pessoa vai ter que arrastar para o lado ali para ver a continuação da imagem. Isso aqui também é um modelo aí para você postar, se você não quiser botar só uma imagem na horizontal. Você pode dividir ela no meio e aí você posta dessa forma aqui, ó. Nesse caso aqui é uma cena diurna, mas a gente consegue ver a mesma ideia, né? A imagem alinhada, as linhas alinhadas, né? E aqui uma imagem bem de frente, tá? E aí, como eu falei, esse outro modelo de câmera aqui também é bem interessante você usar, que aqui eu já peguei uma câmera mais de baixo para cima. E aqui eu diminuí um pouco a distância focal para ele dar uma certa distorção na imagem e a fachada parecer assim bem mais imponente do que ela é. Aqui a gente consegue ver, ó, nesse primeiro plano eu não botei um desfoque, tá? Eu poderia até ter botado um desfoque aqui no começo da rua, na calçada, né? E nessas folhas aqui. Mas nesse caso eu quis deixar ela toda nítida. E aí aqui, ó, eu acendi, eu deixei as luzes acesas, deixei as arandelas aqui acesas, né? E aí eu preferi fazer essa imagem no formato mais quadrado, né? Ou formato retangular aí, se você fizer para postar no Instagram. E aí você consegue, ó, diminuindo a distância focal, dar essa certa distorção na imagem, tá? Você botando de baixo para cima e diminuindo a distância, você consegue ter essa parte aqui da fachada maior, tá? Dá a impressão de que ela é maior, tá? Isso aqui fica bem legal aí. E você também tem que explorar bem as texturas aí, tá? Como uma cena aqui ela tá pegando bem de perto a rua, as folhas e a calçada, é ideal que você tenha texturas boas para que a calçada não entregue assim, tá? A gente não vê uma textura e vê que aquela textura não tá boa, ou então a própria modelagem da calçada, né, não esteja boa. Se aparecer, no caso, plantas, né, aqui apareceu um pouco mais no meio da cena, já complementou mais aí o todo da nossa cena, né? Junto com as luzes e as texturas aqui. E também a iluminação do céu, né? Que ficou bem legal aqui nessa cena. Trazendo aqui outro modelo de fachada, né? Nesse caso aqui, a gente tem arbustos no primeiro plano, tá? Você pode optar por botar algum desfoque aqui, tá? Você pode usar a profundidade de campo e usar o desfoque. Ou então você deixa dessa forma aqui, tá? Nessa parte que você posiciona a câmera atrás da rua, antes da rua, né? Na outra imagem eu botei bem no meio da rua. Nesse caso, você pode posicionar também na parte aqui de um canteiro, né? Como se fosse um jardim que fica depois da rua.
E aí você tem a opção de desfocar ou não essa vegetação que tá no primeiro plano. Nesse caso eu não desfoquei, tá? E aí a gente percebe, ó, a imagem ela não tá reta, ela tá um pouquinho inclinada. Às vezes você quer esconder um pouco algum caminho, nesse caso esse caminho aqui, né? Às vezes você quer tirar um pouco dessa vista e mostrar a vista um pouco mais pro jardim, talvez. Nesse caso aqui eu deixei essa parte aberta e deixei essa parte do jardim também mostrando, né? E aqui, ó, a gente consegue ver as trepadeiras no muro e aqui algumas plantinhas perto do muro aqui também, né? A gente consegue ver ali, ó, um pedaço ali, um pouco da casa vizinha, né? E aqui a outra casa vizinha com árvores aqui na frente. Ali eu confesso que aquele prédio ali talvez ficou, a névoa lá atrás ficou muito forte, né? Mas é ideal também, é legal você colocar uma névoa no fundo, né? A gente percebe ali um pouco de profundidade com essa névoa e também algumas árvores ali no entorno, né? Essa cena aqui eu desenvolvi no meu treinamento completo de Lumion, tá? Se você quiser conhecer aí mais desse treinamento, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. E mais uma coisa aqui, nesse caso, como a cena tá bem diurna, né, na verdade ela tá bem nublada, a gente percebe aqui um asfalto todo molhado, a calçada toda molhada ali, e o céu assim bem claro, né. Eu preferi não acender as luzes que estão dentro da casa, tá? Isso aí fica a opção, se você quiser acender ela bem fraquinha, para mostrar que tem um ambiente lá dentro, lá pelo fundo da casa que tá aceso. Isso aí fica da sua opção aí, tá? Agora, nesse caso aqui, eu já vou trazer uma cena de prédios, tá, pessoal? Esse aqui é outro modelo que tem lá no meu treinamento. Lá a gente desenvolve, além de prédios aqui, né, a gente desenvolveu aquela fachada que eu já mostrei. A gente desenvolve aí imagens em clima nublado, clima noturno, onde a gente consegue explorar as luzes, né? E também a gente desenvolve cenas internas aí, tá? Nesse caso, essa cena que a gente desenvolveu aqui foi de um prédio. E aí, a dica para renderizar cenas de prédio, como a gente já consegue ver, esse prédio aqui tem vários andares, né? Então, a gente tem que ter uma câmera muito afastada. E aí, como é que eu fiz aqui? Eu tentei diminuir um pouco a distância focal. E aqui eu tive que preparar toda essa parte de grama mais para trás da rua, tá? Aqui é a rua na frente, né? A gente consegue ver um carro ali passando, outro carro ali atrás. Mas eu tive que preparar um ambiente todo para essa vegetação, ou então se você quisesse, né, poderia botar uma parte de vegetação e outra parte de rua, né? Isso aí fica da sua opção. E a gente percebe lá em cima que ainda cortou um pouco o topo do prédio, né? Se você tiver aí nesse prédio, se você tiver aí um prédio talvez com menos andares, né? Nesse caso aqui ele já é um prédio mais alto. Aí você pode usar essas dicas, bota a imagem um pouco, a câmera um pouco mais baixa, né? E aí diminui a distância focal para ter essa visão aqui quase toda do prédio, né? E aí nesse caso aqui, ó, já é um modelo de cena noturna e que eu tentei desfocar os prédios lá no fundo, tá, pessoal? A gente acendeu aqui, ó, boa parte das luzes no prédio aqui, tá? Tem uma luz lá embaixo, ó. Se a gente reparar, algumas luzes aqui estão acesas, ó. Isso aqui também é uma dica de iluminação para cenas noturnas aí, né? Eu botei várias luzes lá, ó, nos outros prédios, tá? Se você reparar, aqui são background diferentes, tá? Nesse caso aqui, isso aqui é uma própria imagem de um background, tá? Esses prédios todo aqui é uma imagem. A gente pode botar dentro da modelagem ou então direto lá no Lumion, né? E aí você só aumenta a escala e bota para trás ali, né? Deixa um pouco mais profundo. Nesse caso aqui, ó, eu preparei a imagem noturna, mas ali são modelos de prédios em 3D mesmo, não é background, tá? Isso aqui são modelos em 3D que eu botei lá atrás e usei o desfoque aqui, em vez de ser primeiro plano, eu usei lá no fundo, tá? Então fez toda essa combinação aí. Um prédio com as luzes, algumas luzes apagadas, outras acesas, isso aí dá uma humanização bem realista, né? E botei os prédios ali, mas eu desfoquei um pouco a visão deles lá. Os prédios ficaram desfocados. E aí também a mesma composição de imagem, tá? Mesma posição de câmera, só que com detalhes diferentes aí para a cena noturna. Essa outra imagem aqui foi uma imagem que eu trouxe mais recente aí pro canal, que foi essa casa de vidro, né, com várias vegetações, tem jardim vertical na parte de dentro. Eu até preenchi mais essa parte aqui do pavimento de cima, né, só que essa imagem eu fiz antes de preencher.
Mas aí, aqui, a gente percebe, ó, aquela mesma altura de câmera e dessa vez desfocado aqui, ó, tá? A gente percebe desfocado o primeiro plano, que tem vegetações, e também, ó, é interessante você utilizar algumas molduras de cena, no caso dessas plantas aqui, tá? Você posiciona árvores atrás, e essas árvores, elas aparecem um pouco na câmera ali, tá? Aparece um pouco, para fazer essa moldura aqui de vegetações. Isso aqui é bem interessante você usar. E nesse caso, ó, como é tudo de vidro, eu tive que preencher atrás da minha fachada. Atrás aqui de onde está a minha câmera. Eu tive que botar várias árvores para o vidro refletir o que está atrás, tá? Porque senão aqui o vidro vai refletir o céu, somente o céu, e aí não vai ter nada para o fundo, tá? A gente tem que preencher essa parte atrás da câmera, porque o reflexo do vidro aqui tem que refletir alguma coisa. E aí, ó, mais um modelo de cenas aqui em que eu uso backgrounds, tá? Quando você for fazer fachadas e aí ficar sobrando muito espaço, como desse lado e desse lado aqui, é interessante você usar o backgrounds aqui, né? Ou então você pode copiar a sua modelagem e mudar um pouco a escala, mudar alguns detalhes ali. Aqui, ó, essa mesma modelagem é a mesma que tá desse lado e desse lado. Só que aqui eu diminuí um pouco a escala, né? Só tomando cuidado para não ficar desproporcional, você acabar diminuindo muito e as portas ficarem muito pequenas, as janelas também. Nesse caso aqui, ó, eu distorci um pouco essa imagem, mas ela continuou proporcional, tá? A gente tem aqui, ó, um modelo bem parecido. Nesse caso, você pode até espelhar, né? Você espelha e diminui um pouco aqui, ou então apaga algum pavimento em cima. Você pode optar por esta estratégia aqui, né? De copiar a modelagem e modificar, ou então trazer modelagens diferentes, né? Nesse caso aqui, para combinar com o cenário, né? Eu preferi copiar e modificar. E aqui novamente, ó, a calçada aqui com algumas vegetações em primeiro plano, desfocadas, né? Isso aqui é bem legal de utilizar. E nessa daqui eu botei só árvores, né? Botei algumas árvores e botei um background. Nesse caso aqui, ó, às vezes o background ele pode ficar um pouco estranho, tá? Essas árvores aqui não ficaram tão interessantes, tá? Essa daqui também, ó, parece que ali tá em baixa qualidade. Isso aqui você pode aumentar, por exemplo, esse arbusto aqui eu poderia aumentar ele para ele disfarçar um pouco aquele fundo ali. E aí para finalizar essas imagens de fachadas, uma imagem de pôr do sol aqui, tá? Quando você for fazer imagens de pôr do sol, primeiro você tem que trazer essa cor mais alaranjada para a cena, né? E nesse caso aqui, além do desfoque, né, aqui na grama, talvez aqui ficou um pouquinho forte o desfoque, né? Mas é legal você botar ali do jeito que eu fiz, ó. É só um exemplo de imagem, tá? Se você quisesse virar o sol pro outro lado, nesse caso aqui eu botei o sol lá no cantinho ali, para dar uma certa incidência maior ali e mostrar realmente a luz laranja vindo dali. Tá? É bem legal você utilizar esse modelo aqui. Esse céu aqui, ó, um céu mais assim branco, mais cinza, né? Mostrando ali o sol se pondo lá no fundo. Isso aqui também é um modelo legal de você utilizar aí. E aqui, além do sol laranja, eu acendi algumas luzes aqui dentro, tá? Não é somente em cenas noturnas que você deve acender as luzes da fachada. Quando é cenas de pôr do sol, geralmente aquela luz laranja, ela não é tão forte, ela não clareia muito o ambiente. Então, você pode compor aí com luzes, aqui nesse caso que eu botei lá dentro e botei aqui nessa parte da varanda, aqui fora, né? Cenas de fachadas realmente são bem importantes aí, tá? É legal você ter vários modelos de exemplo para você ir até diversificando o seu portfólio de imagens aí. Espero que vocês tenham gostado. Mande para os seus amigos aí que precisam dessas dicas sobre fachadas e aguardo vocês no próximo vídeo aí. Até mais!